E aí, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Uma verdadeira auditoria teológica para descobrir exatamente onde no inferno de Dante Alighieri, um dos personagens mais terríveis da animação, deveria estar. Sim, estamos falando dele, de Eric Cartman. E o nosso guia nessa jornada vai ser a obra-prima de Dante, O Inferno. A pergunta que guia a nossa investigação é essa: onde exatamente ele se encaixa? O histórico de pecados do Cartman é tão gigantesco que, para encontrar o lugar certo, a gente vai ter que descer metodicamente por cada círculo do submundo de Dante. Mas calma, antes de começar nossa descida, a gente precisa estabelecer umas regrinhas básicas para essa auditoria do mal. Afinal, a análise tem que ser justa, mesmo quando se trata do Cartman. Então, vamos lá. Primeiro, vamos partir do princípio que o Cartman morre sem se arrepender de nada. As desculpas dele são sempre para manipular alguém. Segundo, no inferno de Dante, a alma não é punida por todos os seus pecados, mas sim pelo seu pecado mais grave, aquele que define a sua essência. E terceiro, apesar de ser uma criança, a sofisticação da maldade dele exige que a gente trate suas ações como as de alguém com total responsabilidade moral. Com as regras definidas, a jornada pode começar. A nossa jornada começa nos círculos superiores, que punem os pecados de impulso, de falta de autocontrole. Será que o Cartman já se encaixa por aqui? Vamos descobrir. E a nossa primeira parada é no terceiro círculo, o lar dos gulosos. Um pecado que, convenhamos, tem tudo a ver com o Cartman. Dante descreve uma cena bem sombria, uma punição de desconforto e degradação constantes, onde todo aquele prazer da gula é trocado por uma miséria fria, suja, e tudo isso sob o olhar atento do Cérbero, o cão do inferno. As provas contra ele são muitas. O caso da pele de frango do KFC é um clássico. Ele não come só por fome, mas pelo prazer de ver o Kenny sofrer sem poder comer. A forma como ele manipula a mãe para conseguir mais comida e até o episódio bizarro em que ele bebe as cinzas do Kenny por engano mostram uma gula sem limites. E aqui está o ponto crucial. A gula do Cartman não é só sobre comida. É sobre o prazer sádico de tirar algo dos outros. O ato de comer toda a pele do frango era menos sobre o sabor e muito mais sobre ver o desespero do Kenny. Isso já indica uma malícia que vai muito além da simples incontinência. Ele não pertence aqui. Bom, a gente deixa para trás os pecados da fraqueza e atravessa os muros da cidade de Dite. Aqui, nós entramos no reino da malícia ativa, onde a violência deliberada é punida. A alma do Cartman nos puxa para baixo, para um nível de pecado bem mais grave. O sétimo círculo é dividido em 3 partes. Ele pune a violência contra os outros, contra si mesmo e contra Deus. E o Cartman, como a gente vai ver, tem um currículo impressionante em todas as categorias. A lista é longa. Ele atirou no Tolkien, tentou exterminar judeus e hippies. De uma forma bem bizarra, ele até usou células-tronco para clonar uma pizzaria, o que é uma violência clara contra a natureza. E nem a arte escapa, como a gente viu quando ele plagiou a piada do Jimmy Fallon. Embora ele seja, sem dúvida, violento, os atos mais terríveis dele não são explosões de raiva. Pelo contrário, são meticulosamente planejados. A violência para ele é uma ferramenta, um instrumento para um fim maior, que geralmente envolve engano e manipulação. Isso o move para além da simples brutalidade e o coloca no reino do mal intelectual, a fraude. Então, descemos ainda mais fundo, para o 8º círculo, Malebolge. Pense num anfiteatro com 10 valas, cada uma punindo uma forma diferente de fraude simples, que é o engano contra aqueles que não têm um laço especial de confiança. Basicamente, o habitat natural do Cartman. E aqui a gente vê como Cartman se encaixa perfeitamente em Malebolge. Ele se qualifica para quase todas as valas, de falso profeta a hipócrita, como quando ele fingiu ter uma deficiência para competir nas Olimpíadas Especiais. Mas ele se destaca mesmo em 2 áreas, como conselheiro de fraude, sempre manipulando o Butters, e como semeador de discórdia, incitando guerras e todo tipo de conflito. Ele é um mestre da fraude sem dúvida nenhuma. Malebolge parece um lar perfeito para ele. Só que tem um porém. Este círculo pune a fraude contra estranhos. A maldade mais profunda, aquela que define o Cartman, é reservada para quem confia nele, seus amigos. E isso exige uma descida final. Chegamos ao fundo do poço, ao fundo do universo moral de Dante. O 9º e último círculo do inferno, o lago congelado de Cócito. Este não é um lugar de fogo, mas de gelo.
Um gelo que simboliza que o pior de todos os pecados, a traição, nasce da frieza absoluta do intelecto e não do calor da paixão. 2 atos em particular definem a alma dele. Em Casa Bonita, ele trai a confiança do Butters por um motivo completamente fútil. Mas em Scott Tenorman Deve Morrer, ele comete a traição suprema, engana o Scott para que ele coma um chile feito com os restos mortais dos próprios pais. A evidência toda aponta para um lugar específico. Ptolomeia, a terceira zona de Cócito, reservada para traidores de amigos e de convidados. Mas o que realmente sela o destino do Cartman aqui é uma regra teológica aterrorizante, que é exclusiva deste lugar. E aqui que a coisa fica realmente assustadora. Dante revela que a alma de um traidor de amigos ou convidados é tão desprezível que ela é arrancada do corpo, no exato momento em que a traição acontece. E a consequência disso é chocante. O corpo físico da pessoa continua na Terra, mas ele não é mais habitado pela alma humana. No lugar dela, um demônio assume o controle e vive o resto da vida daquela pessoa. E aqui está a ironia divina, a ironia suprema. A teoria mais famosa do Cartman, de que ruivos não têm alma, é na verdade a descrição perfeita da própria condição espiritual dele. Se a alma dele foi para o inferno no momento em que ele traiu o Scott Tenorman, então o Cartman tem apenas projetado a sua própria falta de alma nos outros desde então. A punição em Ptolomeia é uma justiça poética perfeita. Ele, que usava o corpo para intimidar, agora fica imóvel. Ele, que usava lágrimas falsas para manipular, tem suas próprias lágrimas congeladas, cegando-o e forçando o torador para dentro. E o narcisista, que precisa de uma plateia, fica eternamente sozinho. Depois de uma análise rigorosa, a conclusão é definitiva. Embora ele seja culpado de muitos pecados, a essência de Eric Cartman é a traição. A alma dele está, neste exato momento, congelada no gelo de Ptolomeia, a terceira zona do 9º círculo do inferno. O que nos leva a uma última pergunta. E ela é bem perturbadora. Se a alma do Cartman já está lá no inferno, o que é aquela coisa que a gente tem visto em South Park por todos esses anos? Uma casca vazia? Ou será um demônio no comando? A análise de Dante não apenas nos diz onde o Cartman está, mas redefine completamente o que ele é.